mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós adoramos a Cristo, tendo como base somente esta vida aqui, nós somos os mais miseráveis, os piores de todos. Porque afinal de contas, o que nós passamos muitas vezes aqui por conta do Evangelho é o quê? Frustração. Uma vez eu vi isso, eu desenvolvi algumas coisas, eu desenvolvi um raciocínio em cima disso, e é muita verdade. Vida evangélica, muitas vezes, é uma vida de frustração. Que a galera fica pregando aí prosperidade, bênçãos, alegria, felicidade, mas muitas vezes a vontade de Deus para toda a nossa vida é totalmente diferente da nossa vontade. Os sonhos de Deus, as projeções de Deus para nós é totalmente diferente dos nossos sonhos. Com isso, os nossos sonhos serão frustrados. As nossas vontades serão frustradas. É o que Paulo está falando aqui, meu amigo. Se você adora o Senhor Jesus, se você reconheceu Ele como o Senhor da sua vida, tendo como base somente essa vida aqui, você é o pior de todos. Porque o que um homem quer? O homem do mundo, ele quer o quê? Imoralidade sexual, ele quer dinheiro, ele quer viver de acordo com a vontade dele. Só que a vontade dele, muitas vezes, é totalmente diferente da vontade de Deus. E se ele espera que Deus o abençoe de acordo com a sua vontade aqui nesta vida, ele está lascado. E Paulo basicamente está dizendo o seguinte, cara, se tudo se resumisse a essa vida terrena aqui, qual o sentido? Porque você deixa de fazer aquilo que você quer, você deixa de viver conforme a tua vontade, e assim que você morre acaba tudo. É melhor, se fosse assim desse jeito, se quando nós morrêssemos tudo tivesse terminado, era melhor você viver da melhor maneira aqui, segundo a carne humana. Era melhor você aproveitar, era melhor você beber, era melhor você farrear, era melhor você ficar com quantas pessoas você quisesse. Só que você não vive para essa vida aqui. Na verdade, as nossas vidas nem começou ainda, elas nem começaram. Isso é um fato. Nossa verdadeira vida ainda vai começar. Porque, imagina, eu sempre dou esse exemplo, eu vi esse exemplo no YouTube uma vez, na propaganda de um vídeo que eu estava prestes a assistir. É uma propaganda cristã, eu achei muito interessante, onde ele compara a nossa vida a uma linha do tempo eterna. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. E nessa linha, é uma linha infinita. E no começo dessa linha tem um pontinho vermelho. E o pontinho vermelho bem ridículo, bem pequeno, é a nossa vida aqui na Terra. Só que esse pontinho vermelho vai definir o destino de todo o restante da linha do tempo. Ou seja, esse pontinho vermelho não é absolutamente nada perto de tudo aquilo que nós estamos prestes a viver. A nossa vida de verdade não começou ainda. Aqui nós estamos vivendo, não é nem o início, eu diria. Isso aqui não é absolutamente nada. Só que agora, nós teremos a possibilidade de viver a verdadeira vida, dependendo da forma como nós formos viver essa vida aqui. Então, assim, o que Paulo diz basicamente é o seguinte: não espere alguma coisa dessa vida. Realize a vontade de Deus, sabendo em quem você tem crido e sabendo que o verdadeiro prêmio você ainda vai receber. Às vezes, aqui nessa terra, você não vai receber absolutamente nada. Às vezes, aqui é só frustração. Muita gente fala de muita coisa, de sonhos, é isso e aquilo. Esqueceram de pregar esse evangelho para Paulo, então. Onde toda a vida dele foi frustração do início ao fim, praticamente. E você vê que tem uma carta dele que ele até desabafa. Eu estava lendo um dia desse, agora eu não lembro se foi para os Coríntios que ele escreveu, que ele fala, olha, parece que Deus nos colocou como o circo do mundo. Não sei se vocês lembram disso. Parece que nós somos a desgraça do mundo, onde vocês são abençoados e nós somos atormentados, onde vocês passam por isso e nós passamos por aquilo. Ele meio que desabafa, falando sobre tudo que ele já tinha passado. Então, assim, não baseiem a vida cristã numa alegria ou numa tristeza terrena. Porque antigamente a galera tinha muito essa mania, né? Se você estava passando por um momento de prova muito complicado, você estava em pecado. Calma aí, a gente tem que saber o que está acontecendo na tua vida, porque provavelmente tem uma brecha aí. Provavelmente você está passando isso por uma investida de Satanás. E por que Satanás está investindo livremente na sua vida? Porque é uma brecha. Há uma legalidade? Não, gente.
Não. Se você pega a vida dos apóstolos, terrenamente falando, piorou consideravelmente depois da ascensão de Cristo. Até no filme que nós vimos aqui de Paulo, apóstolo de Cristo, que tem no Netflix, muito bom, recomendo todos assistirem. Tem um momento do diálogo de Lucas com Paulo, e eu achei interessante aquele diálogo, e é muita verdade mesmo. Lucas olha para ele e fala: você sabe que eu tinha uma vida maravilhosa antes de conhecer, né? E é verdade, Lucas era um médico respeitadíssimo. E depois ele passou a ser perseguido, depois ele passou a ser atormentado por conta do evangelho. Mas eles entenderam que a verdadeira vida deles ainda nem tinha começado. E a verdadeira coroa, o verdadeiro prêmio, eles receberiam no pós-vida. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui era apenas temporário. Isso aqui era apenas, digamos assim, não vou falar um teste, mas isso aqui era apenas para mostrar a fidelidade com relação ao Deus Todo-Poderoso. E o verdadeiro prêmio, o verdadeiro conforto, a verdadeira prosperidade ainda ia começar. Vamos lá, verdade prática. Os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível. Isso aqui é meio polêmico para algumas pessoas. Hoje em dia isso já foi meio que esclarecido, né? Mas antigamente tinha um sono da alma, onde as pessoas que morriam, elas não ressuscitavam logo a seguir, elas ficavam aguardando, dormindo a manifestação de Cristo, sendo que não é verdade. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Infelizmente não vai ter como eu deixar vocês lerem também por conta da live, né? Senão eu vou ter que passar microfone de mão em mão, a gente vai perder muito tempo com isso. Mas vamos lá, Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 26. Vamos lá? Lucas 16, do verso 19 ao verso 26. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Essa passagem é muito interessante, que fala exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Lázaro sofreu em vida o tempo todo. Foi só desgraça na vida desse mendigo. Quer dizer que ele não era abençoado por Deus? Não. Como Paulo fala, ele foi abençoado com todo tipo de sorte de bênçãos espirituais. Tanto é que assim que ele faleceu, ele foi levado direto para onde? Para o seio de Abraão. Foi para o céu. Mas a vida do cara foi como um mendigo, do início ao fim. E eu falo para vocês, ele estava em pecado? Ou ele não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus? Não, não era isso. Mas Deus tem um propósito para cada um. Às vezes, entenda o seguinte, gente, às vezes a gente ora pedindo várias coisas, prosperidade, bênçãos, e graças a Deus, que bom que Deus muitas vezes não atende as nossas orações, porque tem muitas orações que vão contra o crescimento do Evangelho nas nossas vidas. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu estou cansado de ver, eu sou líder de jovem há um bom tempo, eu estou cansado de ver, várias vezes, jovem que implora ao Senhor por um emprego, e assim que o cara consegue um emprego, o que acontece? Sai da igreja. Exatamente. E eu não vou mentir, são muitos, implora ao Senhor por um trabalho, pede, dia e noite, suplicam, jejuam, é isso e aquilo. Quando consegue essa bênção, o que ele faz? Ele mete pé. Eu não estou indo para a igreja porque eu estou muito cansado.
Ah, eu não estou indo para a igreja porque eu não tenho mais tempo. Ah, porque eu estou desgastado, não tenho mais energia. Cara, no final das contas, a bênção se tornou o quê? Maldição. Porque não adianta. Você foi abençoado materialmente, mas espiritualmente, qual foi a consequência disso? O que adianta? E às vezes Deus, Ele deixa de nos dar determinadas coisas, porque Ele sabe que se Ele nos der aquilo, o nosso coração vai estar naquilo. Ele sabe que se Ele nos der aquilo, nós passaremos a viver em função daquilo. E aquilo vai ser um ídolo nas nossas vidas. Que, como eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, o que é idolatria? É você colocar no lugar de Deus qualquer coisa que é você colocar no lugar de Deus, colocar alguma coisa na posição de Deus, que só Deus deveria ter. Nossa, estou me enrolando todo. Calma aí. Vamos reformular isso aqui. O que é idolatria? É algo... Meu Deus, me perdi a explicação aqui agora, hein? Calma aí. Não vai falar não. Agora eu quero falar. Quero lembrar. É você colocar na tua vida algo... Corta isso da live aí, gente. É você colocar na tua vida aquilo que é no lugar de Deus, aquilo que é na posição de Deus. Mas tá mal, essa explicação tá cagada. Fala, meu amor, fala. Dá o microfone. Então, uma visão muito boa de idolatria é justamente você agir em função para si próprio. Por exemplo, as imagens, que eu não vou citar o nome de santo nenhum, mas assim, você fala justamente isso por quê? Em benefício próprio, você colocar, na verdade, até mesmo muito, idolatram a Jesus. Fala, não, vamos idolatrar Jesus, mas na verdade não. Você faz o quê de Jesus? Uma sequer imagem de pedir em benefício próprio. O Senhor me dá, o Senhor me faz, e não fazendo a vontade dele. Amém. Quer falar? Gente, qual é a posição... Quer falar mesmo, Júlio? Tá. Qual é a posição que Deus tem que ocupar nas nossas vidas? Primeiro lugar. Idolatria é o quê? É você colocar em primeiro lugar algo que não é Deus. Você passa a viver em função desse algo. É isso que você queria falar? É isso que você queria falar? Não precisa falar mais não, Ju. É algo que eu aprendi com o Everton mesmo, que ele agora não sabe falar. É tudo, qualquer coisa, seja uma pessoa, seja uma coisa, ou até mesmo as nossas vontades, que ocupa o lugar de Deus, que toma o primeiro lugar na nossa vida, tudo isso é idolatria. Porque às vezes a gente acha que idolatria é só uma coisa ou uma pessoa, mas às vezes a gente se idolatra. Eu ouvi uma vez o Douglas Gonçalves falar que a serpente não falou para Eva no paraíso, me adore. Quando ela seduziu Eva para ela cair no pecado, ela estava falando para Eva, se adore. E é isso que muitas das vezes ocupa o lugar de Deus na nossa vida. É as nossas vontades. É isso, amado. Viver em função de si mesmo, né? E o engraçado é que muitas vezes a gente usa Deus para nos idolatrar. Aí tu pergunta, como assim? A gente se utiliza de Jesus Cristo para nos idolatrar. Sim, porque você usa Deus, ou você usa Jesus, ou o Espírito Santo, para ter a tua vontade. Para que a tua vontade seja realizada, feita. Porque antigamente, existiam deuses de tudo que é coisa. Deus da fertilidade, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus da prosperidade, Deus disso, Deus daquilo. E quando o cara queria sacrificar para o Deus da colheita, que era o Deus da prosperidade, ele sacrificava para esse Deus. Por quê? Porque ele queria que sua colheita fosse farta. Ele queria colher com abundância. Mas aí eu te falo, o que motivou ele a sacrificar para esse Deus? Foi o amor que ele tem pelo Deus da colheita? Foi o amor que ele tem pelo Deus da prosperidade? Claro que não. Foi o amor por si mesmo. Que ele queria ser agraciado com uma colheita abundante. Ele queria ser agraciado com riquezas, que advém do quê? De uma colheita boa, de uma colheita farta. Então, na verdade, ele não estava sacrificando em amor ao Deus da colheita. Claro que não. Ele estava sacrificando em prol de si mesmo. Ele estava se adorando. Então, o verdadeiro satanismo é exatamente isso que a Ju acabou de falar.
A gente às vezes acha que satanismo, a gente mistifica muito, né? Nossa, satanismo tem uma imagem do capetão do bode aqui, vamos nos ajoelhar em prol do bode. Não, satanismo é você fazer a tua vontade. Quando ele fala com Eva, ele está falando, é sério que Deus está falando que você não pode comer daquela árvore? Mas você não quer comer? Olha como ela é bela. Então coma, faça a sua vontade. Quando Jesus repreende Pedro, o que ele fala? Para trás de mim quem? Satanás. E olha que interessante, o que ele fala depois disso? Porque você não se importa com as coisas de Deus, mas somente com as coisas de quem? Do homem. Ninguém sabe, gente, ninguém está lendo a Bíblia. Ah, só a tia Jaque? Isso é muito interessante, olha o que Jesus está falando ali. Para trás de mim. Por quê? Porque o homem, gente, o homem ama realizar a sua própria vontade. Satanás sabe disso. E Satanás, ele já está queimado com a humanidade, digamos assim. Pelo menos no mundo ocidental, há um consenso de que o bem é Deus e o mal é quem? O próprio Satanás. Então, ele não vai te obrigar a adorar ele. É claro que tem uma galera que adora ele deliberadamente, mas ele vai te obrigar, ou ele vai te induzir a você adorar a si mesmo. Porque isso é fazer a vontade dele. Quando a gente fala de não fazer a vontade de Deus, nós não estamos falando necessariamente de adorar a Satanás. Estamos falando também de fazer a nossa própria vontade. Porque na maioria esmagadora das vezes, a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Vamos seguir. Introdução. Na lição de hoje estudaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependeram é reservado sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas o levaram a desprezar a salvação de Deus. Aqui eu queria entrar num ponto muito interessante que muita gente me pergunta, e já teve uma discussão discipulado dos jovens sobre isso. Olha o que ele fala. Que pela fé, nós já temos assegurado o nosso futuro com Jesus. Não é algo que pode acontecer, não. Pela fé, o nosso destino já está traçado. Nós já temos um lugar com Jesus Cristo. Jesus mesmo falou, olha, eu vou, mas eu volto. E por enquanto eu vou arrumando um lugar para vocês lá. Ou seja, é certo, o lugar de vocês já está separado, já está preparado comigo, para vocês morarem comigo eternamente, para todos sempre. Só que os ímpios, olha o que ele fala aqui, os ímpios que não se arrependeram é reservado o sofrimento e a condenação eterna. Aí eu te falo, esses ímpios aqui, são só aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas o negaram deliberadamente, ou são aqueles que nunca ouviram falar de Jesus também? Pergunta boa essa, hein? Porque se o cara nunca ouviu falar de Jesus, exatamente. Mas aí eu te falo, e esse cara? O cara que nasceu lá no meio da floresta amazônica, nunca teve contato com a humanidade, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Falem para mim, gente. Tia Jaque. Não, foi o que eu falei. Como ele não conhece Jesus, ele entra nessa leva dos ímpios, porque ele não conhece. Quê? Peguei o quê? Não ouvi mesmo. Tia Jaque então acha que esse cara, o pobrezinho que nasceu no meio da floresta amazônica, que nunca teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus, tadinho, ele vai para o inferno. É justo? Vocês concordam com a tia Jaque? Fala no microfone. Mas Jesus só não voltará quando o evangelho for pregado a toda criatura? Mas enquanto ele não pregou, e essas pessoas que morrem sem nunca ter ouvido falar dele? A Elma também concorda com a tia Jaque, não vai para o céu. E vocês, gente? A Mônica discorda da tia Jaque. Gente, quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é? Quando você fala que essa pessoa que nunca ouviu falar de Jesus tem a possibilidade
de ir para o céu sem nunca ter ouvido falar de Jesus, você está querendo dizer de outra forma que há um outro caminho, senão Jesus. Claro que sim. Sim. Porque, na verdade, toda a humanidade já nasce condenada. Essa é a questão. Toda. O Christian, se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o inferno. Meu Deus, o Christian, tadinho. É verdade, gente. Olha só, escutem uma coisa. Você só obtém a salvação, só obtém a salvação por meio de Jesus Cristo. Arrependam-se. Se não houver arrependimento, se não houver o reconhecimento deliberadamente de Jesus como Senhor e Salvador, é inferno. E não tem mais para onde correr. Sabe por quê? Olha que situação, senão Jesus seria totalmente ilógico. E eu vou explicar para vocês. Olha, eu vou explicar para vocês. Imagina essa pessoa da floresta amazônica que nunca ouviu falar de Jesus. Beleza. Imaginem um caso. O que Jesus fala? Antes de Jesus ascender ao céu, qual o mandamento que ele dá? A grande comissão. Vou facilitar a vida de vocês. Isso, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos, enfim, é isso. Aí eu te falo, o próprio Jesus manda os apóstolos pregarem para todo mundo. E até então, ninguém sabia de Jesus. Só os apóstolos e seus discípulos que andaram com ele. Mas o mundo não sabia, mas o mundo estava condenado. Não interessa se o mundo conhecia ou não Jesus. O mundo estava condenado, porque ele não tinha Jesus. E o próprio Jesus fala, olha, eu sou o remédio para a cura. Eu sou a salvação. Espalhem a salvação. Porque se vocês não espalharem essa salvação, eles vão morrer sem mim. Eles vão morrer sem a possibilidade de conhecer ao Deus Pai. Que só conhece ao Deus Pai através da minha vida. Aí, escutem. Se os apóstolos tivessem esse pensamento, não, quem nunca ouviu falar de Jesus, vai para o céu. Afinal de contas, eles nunca ouviram falar de Jesus. Se eles tivessem esse pensamento, eles não deveriam pregar para ninguém. Porque a partir do momento que você prega para a pessoa, você condena ela. Porque se eu pregar e der a possibilidade dela negar, aí ela vai para o inferno. Afinal de contas, ela ouviu falar de Jesus. Mas se eu não pregar, ela não vai ter culpa. Vocês estão entendendo o paradoxo aqui? Então não vamos pregar. Afinal de contas, há o risco de nós pregarmos e ela recusar. Aí ela está lascada. Agora, a partir do momento que eu falo e ela não quer, aí eu condenei ela. Não é isso. Ela já está condenada. Entendam, ela já nasceu condenada. Por conta do pecado, ela já nasceu afastada de Cristo. Aquele carinha no meio da Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus, se não tiver um missionário que chegue até ele, ele vai para o inferno. Vocês achando isso justo ou não? A humanidade nasceu condenada. Veio Jesus. Deus, olha só, Deus ele não tinha obrigação nenhuma de enviar o filho dele para morrer por alguém aqui. Nenhuma. Se ele condenasse todo mundo, se ele matasse toda a humanidade daquele dilúvio, inclusive Noé e sua família, ele estaria certo e ele estaria sendo justo. Porque, na verdade, a própria humanidade resolveu se afastar dele, por livre e espontânea vontade. Então, é justo ele ceifar todo mundo e mandar todo mundo para o inferno. Mas, pela misericórdia dele, ele enviou Jesus Cristo, para que nós tivéssemos a possibilidade de nos achegarmos novamente a ele por meio do seu Filho. Então, agora o que ele pede, cara, eu te dei essa possibilidade, de graça você recebeu. Então, meu amigo, o que foi feito por você de graça, faça pelos outros também. Pregue o evangelho. Caso contrário, eles vão para o inferno. Como você iria se não tivesse me conhecido por meio do meu filho. Compreenderam? Só Jesus é o caminho, gente. Só. Naquela passagem que Paulo fala, como que eles vão ouvir se não tem quem seja enviado? Lembra daquela passagem? Como que eles vão... Como que eles vão saber se não tem quem pregue? Como que eles vão pregar se não tem quem seja enviado? Paulo está falando disso, basicamente. Como que eles vão ouvir se ninguém vai lá e fala com eles a respeito de Jesus? Eles precisam ouvir a pregação. Porque só através da pregação da palavra de Deus que há salvação. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Porque quando você pregar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, você não vai estar condenando. Porque, na verdade, aquela pessoa já está condenada.
você vai estar levando a cura por meio de Cristo Jesus. Se ela recusar a cura, aí, meu amigo, porque a questão da não salvação, a questão da condenação, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é porque você recusou a salvação por meio de Cristo Jesus. Porque condenado, você já está condenado, você já nasce na condenação, você já nasce no pecado, você já nasce errado. Se você pega uma criança, já falei isso várias vezes, uma criança, em sua essência, é egoísta. Estou falando sério. Põe um bebezinho perto de um gatinho pequenininho, ele vai querer estrangular o gatinho. Já viram isso? Estou falando sério. É sério. Eu já dei esse exemplo várias vezes, uma criancinha, se ela vê uma outra sorrindo, mais feliz do que ela, por mais que ela esteja com um brinquedo muito melhor do que essa outra, ela vai querer tomar o brinquedo dessa outra. E se a outra estiver chorando, ela vai se sentir satisfeita. Isso é fato. O ser humano, em sua essência, ele já é ruim, ele já nasce do pecado. Só que ela não tem consciência disso. Depois que nós crescemos, passamos a ter consciência. Mas já nascemos na lama do pecado. Agradeço a Adão por isso. Vai. Ô, irmão Everton, pelo que entendi, diz na palavra do Senhor que quem somos nós para dizermos que ele vai para o inferno ou não. Certo ou errado? Diz também a palavra do Senhor que haverá um grande julgamento. O Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, fiel. Então, isso aí, aquele que não conhece Jesus e morreu na sua sem conhecer Jesus, vai haver um grande julgamento e Jesus vai estar julgando a causa dele. Então, isso aí nós temos que botar em pauta que eu creio num Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E claro que naquele dia vai ser um grande julgamento, mas vai ter um julgamento, e Jesus fala que ele é o nosso advogado. Ele vai julgar, ele vai dizer, a Bíblia mesmo fala quem somos nós para dizer se ele vai para o inferno ou não. Porque a Bíblia, ela deixa muito claro, a Bíblia julga, gente. Se tem algo que mais julga, é a própria Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro que o nosso julgamento vai ser de acordo com a nossa aceitação ao Filho de Deus, que é quem? Jesus Cristo. Eu entendo o que você está querendo dizer, e sim, julgar para condenação, falar, quem vai, apontar o dedo, tia Jaque vai para o inferno, Carlos vai para o céu, Ju vai para o inferno, Elma vai para o céu. Isso eu não tenho direito, eu não sou o juiz, julgador, que vai definir destinos. Mas agora a Bíblia deixa bem claro que está reservado o lado de fogo para aqueles... Quer ver um apóstolo que mais julgou? Paulo. Paulo julgou e julgou muito. E Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 5, ele recomenda a igreja julgar aqueles de dentro. Ele recomenda mesmo, ele fala. Inclusive, ele fala, olha, os de fora, quem somos nós para julgar os de fora? Não temos nada com eles. Afinal de contas, amigos, eles não professam a mesma fé. Afinal de contas, eles não vivem segundo os mesmos princípios. Agora, aqueles que dizem seguir os mesmos princípios, aí sim vocês têm que julgar. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Gente, se os apóstolos estivessem vivos e pregassem na nossa igreja hoje, o que teria de gente escandalizada, vocês não têm ideia. João, que é o apóstolo do amor, João fala, cara, com esses, quem são esses? Aqueles que se dizem cristãos, mas não o são. Aqueles que estão aqui dentro, mas desviam os de dentro. O que João fala? Com esses, vocês não devem nem cumprimentar. Vocês não devem nem olhar na cara ao passarem na rua. João fala isso. Paulo fala a mesma coisa. E às vezes a gente vem com o evangelho mais bonzinho do que o próprio evangelho. Não, evangelho, concordo plenamente com o Carlos, quando ele fala, Deus é amor. Deus é amor. E manifestou o amor dele através da pessoa de Jesus Cristo. Mas, meu amigo, mesmo Deus que ama, julga, é santo. E muitas vezes a gente brinca com a santidade de Deus, sendo conivente com tudo que é tipo de coisa. A Bíblia deixa muito claro que só há um caminho. Um caminho. O mundo já foi julgado, gente, entendam isso. E o mundo foi condenado. Agora, há a possibilidade de você obter a salvação por meio da pessoa de Jesus. Carlos falou, Jesus é o advogado, sim. Mas o advogado só vai te defender quando você faz o quê? Quando você contrata ele. Concorda comigo? Como que um advogado vai me defender se eu não contratei ele? Será que nós contratamos Jesus Cristo para advogar em nosso favor? Essa é a questão. Só através da pessoa de Jesus que nós obtemos... Paulo fala que por meio de Jesus nós tivemos a reconciliação com Deus. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Não há, gente, isso é bíblico, não há reconciliação com Deus
sem Jesus Cristo. Não há a menor possibilidade. Não estou descartando tudo que você falou. Agora estou querendo dizer o seguinte: nós precisamos pregar esse evangelho completo. Porque quando se prega só amor, quando você fala só de uma determinada coisa, a pessoa às vezes não tem necessidade de se arrepender. Porque a primeira coisa, quem foi o maior homem da Bíblia, pelas palavras do próprio Jesus? Qual foram as primeiras palavras de João Batista quando ele começou o ministério dele? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus, qual foram as primeiras palavras de Jesus quando iniciou o ministério dele? A mesma coisa, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Se não houver arrependimento, se não houver o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, gente, é fato, vai para o inferno. É duro, mas esse é o evangelho completo. Preguem o amor, sim, mas também preguem o arrependimento. Caso contrário... Segunda carta de João 9, 10 e 11. É o que o Everton estava falando aí em relação a João. Segunda carta de João 9, 10 e 11. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino do Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Vocês entenderam? Então, tipo assim, o julgamento para condenação, concordo plenamente contigo. Eu não tenho direito, eu não sou Deus. Eu não tenho direito de dizer, aqui na igreja, por exemplo, você vai, você não vai. Não, não é isso. Mas agora, segundo a palavra, eu posso dizer perfeitamente que aqueles que não reconhecerem Jesus já têm o seu destino traçado. Assim como todos nós estamos com o nosso destino traçado. Mas pela misericórdia e graça de Deus, o próprio Deus, por meio do seu Filho, mudou a história. Mudou a nossa história. Nos deu a possibilidade de quê? De salvação. Nós já estamos condenados, gente, essa é a verdade. Não há ninguém melhor que o outro. Tudo através de Jesus Cristo. Então, irmão Everton, quando o senhor fala que nós nascemos condenados, sim, perfeito, então surgiu uma dúvida, né, que acho que outras pessoas podem também pensar nisso. Quando o senhor usou o exemplo do seu filho, do Christian, então, se uma criança da idade do Christian morrer... Mas aí, olha só, aí já é um outro caso. Não, mas olha só, aí é outro caso. O bebê, ele não tem noção de nada. Ele só manifesta aquilo que de fato ele é. Entendeu? O bebê, ele não tem... se eu pregar para o Christian, ele vai ter a possibilidade de reconhecer Jesus como seu Salvador? Hoje? Se eu pregar para um índio da Amazônia, ele vai ter a possibilidade? Vai. Vocês estão entendendo a diferença? Um bebê, ele não tem condições. Tá entendendo, Carlos? Carlos está me orando como, ó, cara, tipo assim, tá querendo vir de voadora na minha cabeça aqui. Mas aí que tá. Então, o que o Carlos está falando? Tem pessoas que têm uma mente bloqueada. E por conta dessa mente bloqueada, elas não conseguem, concordo. Mas aí que está. Aí, quem entra nessa brincadeira, Carlos? Para desbloquear a mente. Exato. Entendeu? O Espírito Santo que vai mudar a cabeça da pessoa. Cara, ele mudou Paulo. Você tem noção de que Paulo matava? Ele mudou. Paulo odiava, não apenas Jesus Cristo, mas as pessoas que seguiam Jesus Cristo. Imagina os caras naquela época vendo Paulo. Já era, esse cara vai para o inferno. Muita gente provavelmente devia estar condenando ele já, como você falou, e é verdade. Só que por meio do Espírito Santo, a mente dele foi mudada. Agora, como eu falei para vocês, o Christian, hoje, ele não tem a capacidade... Cadê a pastora Alessandra? Pastora Alessandra? O Christian, hoje, não tem a menor possibilidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele não tem, porque ele não tem...
ele não tem uma inteligência, uma sabedoria que lhe permita reconhecer Jesus como seu Salvador. Eu posso morrer pregando para ele agora que ele nunca vai ter noção disso. Agora, esse índio, como eu falo, esse exemplo do índio no meio da floresta amazônica, ele vai ter essa possibilidade. E por mais que ele tenha uma mente bloqueada, como o Carlos falou, que provavelmente ele tem essa mente bloqueada, já que ele não faz ideia de quem é Jesus e não conhece nada da cultura ocidental ou judaico-cristã, você vai precisar contar com o Espírito Santo. Gente, nós temos um livro aqui, tínhamos, né, que o pastor Nível comprou, que é a vida de David Brainerd, um cara que deu a sua vida para evangelizar os índios americanos, índios canibais americanos, morreu com 29 anos de idade. Ele simplesmente se deu, e houve um avivamento entre os índios Cherokees, né, como eles chamam, que eram índios canibais mesmo, horríveis. E através da vida dele, Deus fez absurdos. Olha só, pessoas que comiam outras pessoas, pessoas que não tinham noção de nada. Através desse jovem de 29 anos, que morreu com 29 anos, Deus fez um milagre. Índios reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Esses índios, eles tinham uma cultura totalmente contrária ao Evangelho. Eles tinham festas onde eles faziam orgias, onde todo mundo se pegava ali. Eles matavam por prazer. E Deus mudou essas pessoas. O Espírito Santo agiu em seus corações, transformando-os, mudando-os. Depois disso, eles obtiveram a salvação. Por mais que eles não conhecessem Jesus anteriormente. Vocês estão me entendendo? É só através de Jesus, gente. Não tem outro caminho. Vamos lá? Que é um assunto polêmico. A gente já foi para totalmente diferente da lição, mas tu quer falar também, pastor Nível? É sério? Estou brincando. Fala aí. Vamos lá, gente. Vamos lá que eu tô com medo do Carlos aqui tacar uma cadeira na minha cabeça aqui já. Calma aí, cara, live, calma. A escola dominical é bom por causa disso, quem quer emagrecer. Ó. É verdade, é. Ó, Romanos 10, 14 ao 16. Lembrando que quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A culpa é de quem não ouviu ou é a culpa de quem não foi lá para falar? Hein? E aí? A culpa é de quem aprende ou de quem ensina? Amém. E a questão da criança, Jesus fala, né? Trazei a mim o quê? As criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque há a prática nas igrejas evangélicas de batizar após os 12 anos. Porque a criança, a partir daí, subentende-se que ela tem um entendimento para isso, não é? Porque antes não há um entendimento. Então seria em vão, de repente, eu estar pregando para o Christian. Já pensou, vou botar o Christian lá na frente, sentado, e vou começar a pregar para ele. Mas também eu não estou impedido de ensiná-lo. Não é? Porque se eu não ensinar, aí a gente cai aqui em Romanos. Ele não vai aprender. Não é? Então, eu acho que a culpa maior é de quem não vai. Esse camarada lá no meio da Amazônia não ouviu de Jesus ainda, porque nós não quisemos ir lá. A gente está muito preocupado em aprender aí do que necessariamente ir. A gente está se apegando, não, eu tenho que aprender como é que eu vou, e acaba não indo. Fica a vida inteira aprendendo como ir, e acaba não indo. Aí a gente estagna, a igreja estagnada. É o evangelho para mim, e o evangelho para mim, e o evangelho para mim. É segurança, né? Segurança. Exatamente. E aí? Ide e fazei discípulos, né? Ide ensinar e fazei discípulos a todas as nações. Isso aqui eu chamo a igreja como exército, é o quartel-general dos crentes, onde a gente aprende e vai. Né?
Uma das traduções de igreja é o quê? Chamados para fora. Eu venho aqui, me trato, me fortaleço e vou. Não é? Porque se eu não ir, o evangelho vai continuar aqui, dentro de paredes. E o cara da Amazônia vai continuar indo para o inferno. Mas aí, a culpa é dele? Então, ó, bate no peito, ó. A culpa não é de quem não foi, não. A culpa é minha. A culpa é minha. Nenhum de nós está impedido de ir para lá. Mas a gente vai arrumar desculpa para não ir. A gente arruma desculpa para não vir para a igreja. Cadê os crentes dessa igreja? Olha aí, quanta cadeira vazia. É a gripe. Não é? É a gripe, a gente vai sempre buscar desculpa. Por quê? Porque a gente é caçador de culpados. A gente nunca assume a culpa. A culpa é sempre do outro, não é? A responsabilidade de ensinar é sempre do outro. Não, é porque eu não sei isso. Não, é porque eu sou novo convertido. Não, eu não fui chamado para isso. Gente, qual é então o teu chamado? O crente preguiçoso. Qual é o teu chamado então? Eu falo muito isso. Que engrenagem você é nessa máquina chamada igreja? Você é uma pequenininha, sem valor? Não, tem valor sim. Mesmo se julgando pequenininha, você tem o seu valor. Porque se tirar você, o negócio vai capengar até voltar para o ritmo de novo. Então, quer dizer, cada um de nós tem a importância, né? Mas a gente está muito preocupado em deter o conhecimento, ao invés de divulgar. Eu ouvi algo essa semana que me chamou muito a atenção. Nós podemos ser uma Bíblia ambulante. Você é uma Bíblia ambulante. Por quê? Porque através do seu exemplo, através do seu testemunho de vida. Mas aí é algo até que a gente está fazendo um evangelismo lá em Magalhães Basto. E se Deus quiser, vai ter uma igreja batista apacentando vida lá em Magalhães Basto. Nós estamos orando para isso. E a maioria das pessoas que ali estão não querem ser crentes, sabe por quê? Porque elas não têm bons exemplos de crente. Porque só tem um monte de crente aí na mediocridade, fazendo M. Aí elas tomam isso como exemplo. Mas graças a Deus que isso não é a maioria. Porque tem muitos crentes, gente boa. Mas também tem muito crente ruim de onda pra caramba, que fica atrapalhando o nosso caminho. Olha, eu falei numa reunião pastoral o seguinte, que a gente está muito preocupado com o filho pródigo que foi. Gente, deixa que o mundo vai tratar ele. Quer ir? Vai. Vamos nos preocupar com aqueles que ficam, aqueles que estão aqui. Vamos tratar esses que estão aqui. O que quer ir embora? Vai embora. Jesus não falou isso para aquela multidão que estava ali. Vocês não estão satisfeitos com isso? Quiser ir embora, pode ir. Aí vira para os seus discípulos: e vocês, não vão não? Aí quando Pedro fala para ele, né? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Gente, a gente tem que tomar um posicionamento como crente, parar de brincar de ser crente. A salvação não é só para mim, não. A salvação é para todo mundo. Mas não, a gente está apegado, está tudo virando ovelhão. Daqui a pouco vai cair, porque vai estar pesadão. Amém? Pode tirar o ferro. Acabou a aula, gente. Vamos lá. E eu saí nem da primeira lição, da primeira parte ainda, né? Vamos lá. Vamos ler. O que é? O que é o estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório, como a igreja católica pregava antigamente.
Você nem se prega hoje em dia ainda isso, né? Continua pregando purgatório? Era muito na época medieval, hoje em dia, pra ser sincero, eu estou bem por fora. E que também não há o sono da alma. Ou o sono da alma aí que a igreja evangélica pregava até um tempinho atrás, né? Que todos nós estaríamos dormindo esperando a manifestação do Filho de Deus para sermos julgados, para sermos salvos ou condenados. Nem tampouco a reencarnação, como criam alguns. Depois da morte segue-se o juízo divino. Por isso que isso aqui é muito sério. Não adianta orar mais pela pessoa depois que ela morre. Acabou. Aos Hebreus, o autor de Hebreus deixa bem claro que só é dado uma única chance. Uma única chance. Depois não tem missa de 7º ou de 30º dia. O que você tem que fazer enquanto está vivo. Se tem que pregar o evangelho, tem que pregar o evangelho enquanto a pessoa está viva. Depois que ela morre, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Enfim, não dá. Poucos entenderam a referência. Enfim, é sério, acabou. Então, assim, pregue o evangelho, porque aquela pessoa que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador está condenada. Ela precisa de Jesus Cristo. Ela precisa entender e compreender que sem Jesus ela está condenada. Não apenas ela, como o mundo inteiro. Então, que fique bem claro aqui, gente. Não tem sono da alma. Não tem reencarnação. Não tem nada desse tipo de coisa. Você morreu. Aí agora a gente pode conjecturar o que pode acontecer. Para onde se vai. É complicado, porque, tipo assim, eu já vi muitas histórias sobre isso. Eu já vi muitas coisas, mas eu não quero aqui entrar nessas histórias, que aqui é escola bíblica. Então vamos nos ater ao que está escrito na palavra de Deus. O que Jesus fala para o ladrão da cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. E tem uma outra passagem lá em Apocalipse que deixa bem claro que os santos clamam ao Senhor pela volta dele. O sangue dos santos clamam, eles estão mortos, aqui carnalmente falando, mas eles estão no outro lado conscientes. E essa consciência faz com que eles clamem ao Senhor pela manifestação dele, pela volta dele. Então, não tem como uma pessoa inconsciente clamar por alguma coisa. Vamos lá, 2. O Sheol e o paraíso. A palavra Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura, ou lugar, ou estado dos mortos. Em o Novo Testamento, Sheol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra o justo do Sheol ou da sepultura. O Sheol, inferno, é lugar de punição para os ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta. Septuaginta, o que é? É a tradução do hebraico para o grego, que é a base da nossa Bíblia hoje, que do grego foi traduzido para o português, para o inglês e para várias outras línguas. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o Jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. O lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, ou Hades, está dividido em 2 partes. Aqui é interessante vocês entenderem. 2 partes. Há 2 infernos, vamos colocar dessa forma. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, 19 ao 31, no texto que se refere a Lázaro e ao rico. O primeiro, fiel a Deus, Lázaro, foi levado para o seio de Abraão, ou ao paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Meir Pirman diz que Cristo desceu ao Sheol, ao mundo inferior dos espíritos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima e o Hades embaixo. Cara, isso aqui é muito polêmico. Pena que 9h57 a gente não tem tempo. Mas olha o que o cara fala aqui. Você tem noção do que ele falou aqui? Que Davi, Moisés, Abraão, tá tudo no Sheol. Estava tudo nesse inferno. Porque tem um inferno, Sheol, e tem depois o Lago de Fogo. O Lago de Fogo não foi estreado ainda. Mas tem um lugar intermediário antes do Lago de Fogo, que é um lugar de escuridão, é um lugar de trevas, onde lá em Judas, se eu não me engano, em Judas,
que ele afirma, esse Judas ali na Bíblia é o irmão de Jesus, tá, gente? Não é o Judas o traidor, não. Que ele afirma que os anjos que negaram a Deus, que se rebelaram, estão nesse lugar hoje, em trevas profundas, amarrados com correntes, esperando o dia da condenação, esperando o dia do julgamento. E esse lugar, segundo alguns teólogos, tendo como base textos específicos, é para onde vão os ímpios hoje. Eles não vão direto para o lago de fogo. Eles vão para esse inferno intermediário, esse abismo sem fim. Depois que eles vão para esse abismo sem fim, depois, quando tudo acabar, Satanás for julgado, houver julgamento, houver tudo, aí sim, todo mundo vai para o quentinho, para o lago de fogo. Vai todo mundo junto, o capeta, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios. Vão todo mundo curtir o verão eterno lá. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que olha o que ele fala, esse Meir Pirman. Cara, isso aqui é muito sinistro, pesado e polêmico. Ele fala que Jesus libertou os santos do Antigo Testamento que estavam no Sheol. Ou seja, após a morte dele, ele foi no Sheol, tirou Davi, tirou Moisés, tirou Abraão, tirou Isaac, tirou Jacó, tirou Esther, tirou todo mundo, Sansão, todo mundo que estava lá embaixo. Porque, de fato, Jesus morreu para os que vieram antes dele e morreu também para os que vieram depois. Estão compreendendo? Aí que a gente fala, somente através da morte de Jesus que há salvação. Tanto é que até os justos do Antigo Testamento não seriam salvos se não houvesse a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Então, essa polêmica é boa, essa discussão é muito boa. Mas, reclame com o pastor Braga, que só deu até 10h20 para a gente. Vamos. Uma coisa é fato, eu não vou entrar no mérito. Eu não quero, uma coisa eu posso dar certeza para vocês, certeza absoluta. Eu não vou entrar no mérito de que Davi estava no inferno, de que Abraão, Isaac e Jacó estavam no inferno, de que os justos do Antigo Testamento estavam no inferno. Eu não quero entrar aqui nessa discussão porque a gente não tem tempo para isso. Mas uma coisa eu garanto a todos vocês, que se Jesus não tivesse vindo, ninguém seria justificado. Se Jesus não tivesse morrido nem os que vieram antes e nem os que vieram depois estariam justificados. Salvação, gente, só por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Não tem outro. Amor, 10 horas. Breve. Só para lembrar uma coisinha que foi falada também nas aulas passadas. O pessoal, eu estava até falando com o pastor Nível, o pessoal se caracteriza o inferno como se fosse algo único, mas é algo muito complexo a ser estudado. O Hades que ele está falando é o que foi citado na aula também do milênio, que é justamente onde se aguarda para o juízo final, e a partir do juízo final que vai ser lançado para o lago de fogo. O Hades é como se fosse o lugar de espera para esse juízo final. Não é algo que se categoriza morreu o inferno, direto para o lago de fogo. Vai para esse Hades, onde vai ser aguardado para o juízo final. Isso. Aqui. Que o Cris já está... Então, entendam o princípio passado aqui, só por meio de Jesus. Jesus é tudo, gente. Por isso, quando você entende, você não consegue ser indiferente a Jesus, porque Ele é tudo. Não é aquela questão de si. Nós estávamos condenados, não é se estivéssemos condenados, não. Nós já estávamos condenados. Nós já estávamos condenados. Todos nós, sem exceção. Porque todos nós não conseguimos seguir as leis de Deus. Ninguém consegue seguir as leis de Deus em sua totalidade. Somente um conseguiu. E através do mérito dele, nós obtemos a salvação. No mérito dele, não no nosso mérito. Nós não temos mérito algum. Não somos absolutamente dignos de nada. Nós fomos salvos porque um que é digno morreu em nosso lugar. Porque o digno morreu em nosso lugar. Porque nós mesmos não temos mérito, não somos nada. Aí o pessoal fala, então eu posso deixar de fazer tudo. Não é isso. Quando você entende verdadeiramente, você quer fazer mais. Quando você entende o que foi feito por você, você não é salvo pela obra, mas você é salvo para a obra.
Quando você entende o que Jesus fez por você, verdadeiramente, você não vai conseguir não fazer as obras. Vocês estão entendendo? Você vai entender o que foi feito por você, então diante disso você vai querer fazer por outros também. Se o cara que diz que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador continua vivendo a mesma vida, ele não reconheceu verdadeiramente, ele não entendeu o Evangelho verdadeiramente, ele não entendeu o conceito de graça, ele não entendeu nada, porque falar que reconheceu, todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer que sim ou que não, mas agora quando se compreende de fato, em sua essência, você é transformado. A situação dos mortos. Qual é a real situação daqueles que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. O estado intermediário dos salvos. O intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo a morrer é conduzido pelos anjos. Isso aqui é muito interessante. A Bíblia fala, Jesus conta, que assim que Lázaro morreu, os anjos vieram e o conduziram até o paraíso. É o que acontece, provavelmente é o que vai acontecer com a gente. Haverá uma condução. Você morreu, acho que num estalar de dedos. O anjo vai lá te buscar. E você terá parte com Deus no paraíso. Ou seja, não tem essa de sono da alma. A não ser que o anjo busque a tua alma para dormir bonitinho no paraíso. Não, mas não é isso. Não é esse o conceito aqui. Ele vai te levar para um lugar, onde nesse lugar você terá consciência. Você saberá o que está acontecendo. O justo a morrer é conduzido pelos anjos até o paraíso. Que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Você vê a morte de Estevão, acho que ele vai até falar aqui de Estevão. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, aguardando a ressurreição na vida de Jesus. Os justos são recebidos pelo Senhor. Aqui ele fala de Estevão. Isso é incrível, cara. Estevão, antes de morrer, ele olha para o céu, vê os céus abertos e vê Jesus sentado nele, vê Jesus em pé, à destra de Deus, como se estivesse esperando para recebê-lo. Ó, primeiro mártir da igreja. E morreu aí, estima-se, com 25, 26 anos, um diácono novinho. É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Ó, que honra ser recebido pelo próprio Jesus. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos 7, 59. Para espanto... Abram aí, gente. Atos 7, 59. Abrem aí. Atos 7, por favor. Pedrão, abre aí, por favor. Presta a Bíblia aí. Atos 7. Ó. Atos 7, 50 e... Não, 54. Olha isso. Os líderes judeus, depois que Estevão deu o discurso, falou no Sinédrio, os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele, ódio contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejam os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Ele viu Jesus em pé, esperando ele, esperando receber ele. Isso é muito louco, isso é uma honra que nenhum de nós é digno. Mas pela graça e misericórdia de Deus, todos nós passaremos por isso. Ó, para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que o aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência depois da morte. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo que foi dito, devemos lembrar que, para o salvo, a morte é um ganho. Aquela passagem clara de Paulo, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo viu, cara.
Paulo ele foi levado ao terceiro céu. E Paulo não queria nem voltar, para vocês terem uma ideia. É algo de uma beleza e de um prazer inimaginável. Tem até, o João me recomendou, inclusive, um filme de um pastor batista, que ele teve uma experiência, ele foi levado ao céu. Ele teve uma experiência com Deus dessa, que ele bateu o carro e ficou em coma. E nessa experiência, ele teve nesse momento que ele ficou em coma, ele teve uma experiência sobrenatural. E olha só, o cara tinha mulher e tinha filho. E ele não queria voltar. E isso mexeu tanto com ele que ele ficou em depressão quando voltou. Não era alguém que não tinha nada, era alguém que tinha uma família já aqui. E ele não queria voltar para a sua família. Olha que loucura isso. Ele ficou irritado com Deus, ele ficou em depressão por um tempo, não entendendo porque Deus tinha trago ele de volta. Ou seja, a beleza, o prazer são inimagináveis. Muitas vezes nós fazemos pouco caso, porque a gente não compreendeu verdadeiramente ainda. Mas Paulo, quando ele foi levado para o terceiro céu, ele não sabia mais viver de uma outra forma. Porque ele fala, eu sei quem tenho crido e eu sei o que eu vi. Não tem como mais eu ser indiferente diante de tudo aquilo que eu vi. O estado intermediário dos ímpios, eles vão para o Sheol, ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, aguardam o seu julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, ele ergueu os olhos, ele olhou para cima. Então, dá-se a entender que o Hades é embaixo e o paraíso é em cima. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. O fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão, e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades, ao inferno, não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram oportunidades de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. 3, vamos direto para o 3, gente, para dar tempo. 10 minutinhos para acabar. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. Aquilo que eu falei para vocês lembram? Desprezo eterno, um termo interessante. O inferno, o que faz do inferno ser um inferno? Tá muito acanhado você, cara. Fala aí. O que faz o inferno ser inferno é a ausência de Deus. Você já me ouviu falando isso outras vezes, né, seu espertinho? Tu lê a Bíblia? Ele é um jovem sábio, ele ouve os seus mestres. Sim. O inferno, gente, nada mais, nada menos que a separação total de Deus. Se aqui na Terra, às vezes, entre aspas, já é o inferno, com o Espírito Santo para nos consolar, com o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas limitações, imagina no inferno, onde não terá Espírito Santo, onde terá uma ausência angustiante e total de Deus. Lá você estará totalmente entregue. E como eu vi um pregador falar, eu achei interessantíssimo. O inferno também é a manifestação de amor de Deus. Você fala, que bizarro, como assim? Porque no inferno você vai ter a oportunidade de você ser definitivamente quem você é e quem você quer ser. Porque, na verdade, a pessoa que não quer Deus, ela não quer viver segundo a vontade de quem? De Deus. Ela quer viver para si mesma. Ela não quer obedecer ou reconhecer a vontade de Deus. Ela simplesmente quer viver de acordo com aquilo que ela acha bom ou ruim. No inferno, ela vai ter essa oportunidade. Ela vai ter a oportunidade de ser totalmente ela, de viver totalmente para si mesma. O inferno é isso, é a ausência de Deus.
Paulo, ele explica mais ou menos isso em Romanos, quando ele fala que Deus entrega. Deus, ele tira o freio. E uma das piores coisas é isso, quando Deus, ele te abandona. A pessoa fala, Deus nunca nos abandonará, não. Às vezes ele deixa sim, como está lá em Romanos. Ele te entrega a si mesmo. Já que você quer tanto isso, já que você quer tanto viver na imoralidade sexual, já que você quer tanto viver segundo a sua vontade, é como se Deus estivesse falando, então vá e viva. Eu vou tirar o meu freio de você. Eu vou tirar aquilo que impede você de ser você mesmo. Porque, gente, falando sério, se Deus tira o espírito dele hoje da terra, sabe qual seria o resultado? Condenação de todo mundo. Ninguém reconheceria Jesus como Senhor e Salvador. E sabe qual é o pior de tudo? Já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, que eu achei incrível. Um pastor falou isso, um pastor, acho que foi A.W. Tozer, se eu não me engano. Ele fala, se Deus hoje tira o Espírito Santo da terra, muitas igrejas continuariam exatamente a mesma coisa. Olha que forte, que louco isso. Muitas igrejas nem perceberiam. Deus, ele tira o Espírito hoje da terra e a igreja vai continuar numa boa, acontecendo exatamente a mesma coisa como já vem acontecendo há muito tempo. Isso é forte, isso é intenso, porque já está todo mundo condenado e ninguém sabe disso. Teve um voo uma vez, aconteceu alguma coisa no avião, agora eu não lembro bem, que, não sei se vocês sabem, mas há uma atmosfera própria dentro do avião. Não tem condição de você respirar naquela altura que o avião chega. Então, por conta disso, há uma atmosfera artificial criada dentro do avião. Mas teve uma vez que um avião, ele saiu de um lugar com destino para outro. E nisso, parece que houve um problema com a como é que é? Descompressão, mas tem um outro termo, mas descompressão também serve. Houve um problema com relação a isso. E todo mundo morreu dentro do avião. Todo mundo, 100%, todo mundo morreu sufocado. Do piloto até as aeromoças, até os passageiros, todo mundo. Só que o avião continuou. Ele continuou. Aí, de repente, o pessoal estava tentando entrar em contato com o piloto, mas não tinha resposta. E aí, nisso, eles, não sei agora se foi nos Estados Unidos, ele com os caças, eles começaram a voar pertinho do avião. E tentaram olhar lá dentro o que estava acontecendo. Quando eles viram, estava todo mundo dormindo, entre aspas. Todos estavam mortos. Só que o avião estava continuando. E é isso que acontece com muitas igrejas hoje em dia. Está todo mundo morto. Mas a igreja, de alguma forma, está caminhando para algum lugar. Sem o Espírito Santo, amigo, todo mundo morre. Não tem jeito. A conversão é falsa. Por isso que hoje em dia, vai me desculpar, mas eu desconfio de muitas conversões. E eu espero. E isso, de repente, pode ter sido algo ruim que foi desenvolvido em mim, porque eu já vi tanta coisa. Porque, tipo assim, às vezes o cara vem aqui e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas às vezes não acontece o processo no coração dele. Paulo fala o quê? Pelo que Paulo fala, são 2 etapas. Com a boca professarás o quê? As palavras de salvação. E com o teu coração, você é justificado. Com o teu coração, se você crer com todo o teu coração que Deus ressuscitou o Jesus dos mortos, você é ressuscitado. Tem muitas pessoas que apenas professam com a boca, mas não houve uma transformação de coração de fato. Porque não houve o agir do Espírito Santo. Porque às vezes ele vê um monte de gente. Gente, desculpa sair, mas eu já vi tanta loucura. Já ouvi falar de nego que é pago para levantar a mão para vir aqui na frente. Porque assim, ele levantou a mão. Aí assim ele vai abrir a porteira, ele vai tirar a vergonha dos outros. Porque às vezes fica naquela, né? Tem os 4 ou 5 querendo levantar a mão, mas tá todo mundo com vergonha. Um não toma atitude, aí fica naquilo. Aí quando vai aí todo mundo vai atrás. O efeito manada. E eu já fiquei sabendo de histórias de pessoas que são pagas para isso. Para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o cara vem aqui na frente, aí com isso ele estimula, ele incentiva outros a virem. E esses outros que vieram só por causa disso, será que eles vão ter uma vida santa? Será que eles vão ter? Sim, às vezes o cara até ficou com vergonha mesmo, às vezes houve uma transformação de coração, mas estava com vergonha. Mas sua grande maioria é emoção, gente. Conhecereis a verdade, não conhecereis a árvore pelo quê? Pelo fruto. Se não houver fruto, uma das características de um cristão, de uma conversão verdadeira, uma paixão,
é aquele cara que assim que ele conhece, ele se encanta e ele quer passar para todo mundo. É a mesma coisa o cara que acabou de conhecer uma série nova. Ele ficou maluco com a série. Qual é a reação natural dele? Cara, você tem que ver essa série. Cara, ela é incrível. Homem-Aranha, né, Felipe? Felipe, caraca, mano, vai pro cinema ver Homem-Aranha. É sério, é muito bom. Porque, cara, aquilo tomou o teu coração, aquilo te fez, sei lá, ficar maluco. O evangelho é isso. Quando os apóstolos entenderam verdadeiramente, meu irmão, eles não queriam nem saber. Eles saíram pregando igual uns malucos, cheios de paixão e de fome de Jesus Cristo. Eles não eram mais aqueles caras frios, aqueles caras que temiam pela sua própria segurança, como Pedro. Eles queriam pregar, eles entenderam, eles compreenderam verdadeiramente. Então, diante dessa compreensão, eles não conseguiam mais ser os mesmos. Eles tinham que pregar, eles tinham que falar. Vamos. O estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Ali Jesus falando com os apóstolos, é como se ele estivesse falando, olha, quando vocês morrerem vai ser assim, toca aqui. Corpo glorificado, olha só, vai ser dessa forma. Calma, eu estou consciente do horário, pastor, calma. A culpa é tua também, né, que você ficou com 1 hora com o microfone na mão aqui. Vamos lá, o estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Seu destino final é o lago de fogo. Tá vendo? O lago de fogo é o segundo inferno. O primeiro é aquelas trevas, profundeza sem fim. E o segundo vai ser o lago de fogo, onde Satanás e o anticristo já estarão. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo. Desfrutarão é ótimo, né? Do anticristo e do falso profeta. Atualmente, muitos ímpios ficam impunes, mas do inferno eles receberão o castigo eterno por tudo que fizeram de mal. Então, gente, não vou ler a conclusão, que não precisa, pastor Nathanael está me forçando a acabar ali, 10h20, espero que vocês tenham compreendido, tá bom, pastor, já entendi, pode baixar isso aí já, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e que não tenha ficado nenhuma dúvida na mente de vocês. Carlos, não me odeie, eu te amo, tá bom? Amo todos vocês. E vamos lá, levanta-se, por favor, vamos orar encerrando. E, ó, a Beth quer fazer uma pergunta. Ela pode, pastor? Por tua conta em risco. Ela pode ou não pode? É como vó, como mãe, como tudo. Eu estava vendo um vídeo na faculdade, onde é discutido sobre bullying, sobre religião. Então, tem muitas pessoas que na nossa sociedade que falam que não pode discutir política, religião, né? E assim, eu acho, como vó e como mãe, que se as escolas trouxessem um pouco da religião, a gente ia botar um ponto lá no nosso jovem, nas nossas crianças, sobre o Evangelho. E eles iriam vir a perguntar e querer também, como hoje tem a internet, um meio de informação, ter esse questionamento. Então, assim, às vezes, nós temos muitas igrejas, mas na escola não tem a informação. Então, assim, só queria tirar essa dúvida e deixar essa aspa, né? Porque eu achei interessante essa discussão, porque o bullying já vem de muito tempo, mas ninguém via como bullying, né? Era os escravos, era a coisa que você é o negão, é o favelado, mas ninguém fala sobre a religião como tem que falar. É igual como diz lá fora o ditado, predeiro de casa não tem valor, alguma coisa assim. Então, a gente tem que realmente deixar, como a gente faz na nossa igreja, abrir essa mente das crianças, né, não do Christian, mas lá no CA, como antigamente, no jardim, discutissem a religião, para que depois eles venham questionar e teve a informação. Só um complemento do que a Beth falou. A discussão que a gente fala, a discussão sensata e a discussão madura, ela traz a elucidação. Nós temos nas escolas, foi até aberto há algum tempo atrás, o concurso para o ensino religioso. Mas sabe quem foi lá para ensinar? Os macumbeiros e os católicos.
porque os crentes falaram que o salário era pouco. Então, quer dizer, aí a gente acaba ficando no meio do caminho. Existe a intenção do ensino religioso, mas aí quem vai estar lá ensinando nossos filhos, crentes? É o macumbeiro e o católico. Nada contra? Não, tudo contra. Vamos lá, gente. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra que foi pregada, ensinada, Pai. Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente, assim como o Senhor se fez presente na CBD, que o Senhor se faça presente também em meus louvores, que serão entoados aqui em meio ao culto, Pai. Guie, direcione, Espírito Santo, tudo conforme a tua vontade, e que o teu nome, Deus Todo-Poderoso, seja engrandecido, louvado, adorado em espírito e em verdade aqui nesse lugar. Capacita-nos, encha-nos de graça para te adorar, Deus Todo-Poderoso, como o Senhor quer ser adorado. Tira de nós todo orgulho, tira de nós tudo aquilo que nos impede de te adorar verdadeiramente. Leva nossas mentes cativas em obediência a ti, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém.